Pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre o R16 da Everycom. Esse daqui é um projetor portátil bem interessante, de acordo pelo menos com as especificações aqui. A gente está falando aqui de um mini projetor com uma resolução Full HD e 16.000 lumens. Fora isso, ele vai contar também com Android 12 e uma resolução a partir de 40 polegadas e até 200 polegadas. Que é isso? Rapaz, fiquei até assustado aqui agora. Um projetor desse tamanho aqui com 200 polegadas. Além disso, o Bluetooth 5.1, uma vida útil de até 50.000 horas de uso. Isso para não falar do foco automático. Mirou na parede, sozinho ele faz o trabalho. Então vamos lá. Então vamos lá, ó, unboxing. A caixa não veio com nenhum adesivo aqui, mas prometo pra vocês que não desembalei. Ó, de cara, controlezinho remoto, cabo de alimentação e um cabo HDMI. Vem muito bem protegido aqui, por sinal. E temos aqui o nosso R16, com manualzinho de instrução aqui também, ó. Se você nunca teve um projetor portátil, principalmente com essa questão aí do foco automático, ajuste automático, vale a pena você ler. Falar pra vocês que eu gostei muito desse design aqui. Além de ser bem estiloso, ele também é útil, porque essa alça aqui, na verdade, eu não sei se você reparou, mas são duas alças. Aí, quando você for colocar ele em cima de alguma mesa ou alguma superfície lisa, colocou assim, fez a inclinação, já era, patrão. Com foco automático, ele faz o trabalho sozinho e você não precisa necessariamente colocar ele em algum lugar com algum tipo de suporte, né? Apesar de que a gente tem aqui, ó, a entrada de parafuso de 1/4 de polegada, se você quiser colocar a criança no tripé também, tá servindo. Mas, pô, papo seríssimo, vai falar pra mim que não é um dispositivo bem feito? Aqui na parte de trás a gente tem as entradas para ventilação, né? Já que como é um projetor, ele tende a esquentar. E ele conta também com alto-falantes próprios, mas eu não achei muito forte não, acho que são 3 watts de potência só. O ideal é você usar o Bluetooth 5.1 para de repente conectar em alguma caixa de som. Eu não sei se ele tem alguma saída aqui, tem saída. Aqui ó, se você preferir, você pode usar a saída dele aqui de fone, conecta numa caixa e vai funcionar tão bem quanto. Além disso, a gente tem uma entradazinha USB-A e é claro, a entrada HDMI, se não funciona. Na parte de cima, botãozinho de ligar e desligar, na frente aqui, unicamente a nossa lente, o receptor infravermelho do controle remoto e também o que eu acredito ser uma câmerazinha para ele conseguir fazer o ajuste automático. Cara, um produto simples, super leve, que se funcionar bem, não tem por que eu não indicar aqui pra vocês. Eu só vou deixar um único alerta aqui por uma questão de transparência também, porque muita gente procura um projetor, vê no anúncio alguma coisa que parece ser espetacular e pode ser que cause alguma decepção, então já vou preparar vocês nesse sentido. Algumas marcas têm uma tendência de anunciar para projetores o brilho de reprodução em lumens, quando, tipo assim, não é que seja uma mentira, tá? Mas não é o melhor padrão, a melhor informação técnica para você se basear no quanto de iluminação você tem com algum projetor. Para isso a gente vai usar o ANSI, e no caso desse projetor aqui são 800. São duas coisas diferentes, tá? Mas é claro que a marca vai optar por anunciar aquilo que tende a fazer com que a gente pense que é um projetor espetacular, que vai iluminar bem. Não! Com 800 ANSI você vai ter uma capacidade de iluminação bacana, principalmente para ambientes com uma iluminação sem muita incidência, né? Pouca luz ou nenhuma luz. Aí você tem um contraste legal, uma iluminação bem bacana, mas para projetores, não só aqui uma exclusividade do R16, mas para qualquer outro, é muito complicado você ter uma projeção legal com um lugar iluminado. Até projetores caríssimos a gente tem esse problema. A gente tem menos, mas ainda assim tem um problema. Então, para resumir, com 800 ANSI, ele já é perfeitamente capaz de entregar um negócio bem legal aqui pra gente. Já vou começar aqui dizendo que eu tô bem impressionado com o que tá acontecendo aqui. Não só pela qualidade do que vocês estão vendo, né, como o brilho e tudo mais. Vocês podem ver que eu reduzi aqui a luz do estúdio, eu coloquei só uma luz muito direcionada, porque eu tô falando aqui nessa câmera, senão fica muito escuro, né? Aí não tem como. Mas ela tá muito bem apontada pra cá, não tá iluminando nada na minha frente. Então eu tô com o brilho do projetor no máximo e simplesmente tá impecável. Cara, juro pra vocês, tenho zero crítica nesse ponto aqui. Uma outra coisa que eu não tenho crítica é com relação à fluidez do sistema operacional. Geralmente, né, com 1 GB de memória RAM, se eu não me engano é o que tem aqui, se não for 1 GB é bem pouquinho, eu me esperava um pouco menos, né, nesse caso, de fluidez, o sistema travando um pouquinho e na boa, ele tá bem reativo até. Quando eu vou aqui para as opções, por exemplo, para ficar mais claro para vocês, tá? Nas configurações, ó, vocês podem ver que flui de boa, cara. Aperta o botão, funciona. Na moral, tá me impressionando nesse ponto também. E para não dizer que tudo é um mar de rosa, vocês podem ver que, assim como no outro projetor que eu falei recentemente para vocês, também da Everycom, tá? Então, provavelmente com um sistema bem parecido, a gente encontra alguns probleminhas de tradução. Não é o fim do mundo, tá? Tudo bem, mas também tem que deixar aqui como um ponto negativo, né? Já que
que, poxa, uma atualização não faria nada mal. Um outro ponto negativo também é com relação à projeção, porque eu falei aqui várias vezes, inclusive foi um foco, enquanto estava gravando ali na mesa, fazendo unboxing, da questão do autofoco. E, infelizmente, aqui também não funcionou tão bem, assim como a gente também teve no outro projetor da Everycom. Entretanto, as possibilidades que a gente tem para fazer esses tipos de ajustes de maneira manual, vou falar para vocês também que estão de parabéns. Como esses ajustes aqui no que vocês estão vendo já foram feitos, se eu vir aqui na opção só para mostrar para vocês, ó, vocês podem vir aqui e simplesmente dizer, ah, quero isso aqui um pouco mais baixo, um pouco mais largo. E honestamente, eu acho que mesmo se o autofoco funcionasse, claro que se fosse perfeito eu não ia precisar, mas se ele funcionasse mais ou menos, eu certamente passaria por aqui de novo. Enfim, com relação à fluidez e tudo mais, é o que eu tenho para falar para vocês. Eu não aconselharia vocês a usar esse sistema Android aqui que já vem no projetor de base, simplesmente porque eu tô acostumado a ter um pouco mais de qualidade. Então, por conta disso, eu sempre vou priorizar usar dispositivos via HDMI, mas é uma coisa minha. Você pode usar aqui perfeitamente o YouTube, você pode logar ali com o seu celular, a Prime Video, a Netflix, até mesmo aqui o Spotify. Inclusive, a qualidade de áudio que eu comentei com vocês, que por conta do alto-falante ser pequeno, poderia ali, né, ser inferior e que seria necessário, obrigatoriamente necessário você passar por uma caixa de som, retiro o que eu disse, tá? Não que seja muito bom, mas ele tem uma certa presença, não passa batido, tá? Óbvio, se você quiser mais qualidade de volume, vai pra caixa de som via Bluetooth ou via cabo, mas se você quer só assistir um negocinho ali rapidinho, ou você não faz tanta questão do som, não acho que vai ser, né, necessário. Então, dados esses recados aqui, que a fluidez do sistema, pra mim, já tá muito boa, eu vou conectar direto aqui com o meu computador pra ver como que ele reage. E isso é uma coisa que eu não testei antes. Eu coloquei ele aqui na posição, fiz os ajustes na tela, dei uma olhada ali na reatividade, configurações e tudo mais, mas ainda não conectei meu computador. Vamos ver como é que vai ficar isso agora. E só pra deixar claro aqui, nas opções que vocês têm no controle, vocês vão conseguir não só passar pelo ajuste de foco, como também controlar o input. Seja ele via USB, né? Você tá colocando alguma mídia na USB, seja ele o input HDMI. Então, pressionando aqui essa teclinha de cima, já aparece ali a opção na tela, vamos para HDMI. Ele reconheceu a tela em 1080 com 60 frames de taxa de atualização. Nem me esperava 60 frames, já é uma boa notícia também. Dá para notar aqui, cara, um contraste um pouco alto, mas para alguma coisa que tá em 1080, tá de boa. Aqui vocês conseguem ver o contraste, ele tem, realmente ele ressalta ali, né, alguns detalhes a mais, tá deixando algumas coisas um pouco mais escuras, mas também pode ser que o meu computador e também, como eu falei, não é um ponto ultra negativo. Ó, pegando algum vídeo aqui do canal, último vídeo aqui do V3, por exemplo. Ó, o áudio que vocês estão ouvindo agora tá vindo do meu MacBook, tá? Não tá vindo ali do projetor. Vou deixar assim para não dar nenhum tipo de incoerência, porque às vezes com o Mac dá esse problema. Mas, olha, em nível de cores, o contraste você pode ver ali, só focar um pouquinho, que a cor preta de toda forma já denuncia um pouco, né? Dá pra ver pela cor da camisa aí algumas coisas no fundo que o contraste ficou um pouco forte. Mas assim, em termos de qualidade, tá legal. O delay também tá de boa, não tá travando, pelo menos não até agora, né? Deixa eu ver como é que tá em nível de temperatura aqui, ó. Se esquenta é muito pouco. Ele não tá com a resolução máxima aqui não, tá? Que ele vai até 200 polegadas. Aqui ele deve estar no máximo umas 120, 150. Eu tô com um espaço um pouco limitado. Até a parede ele deve estar dando mais ou menos uns 2 metros. Mas pelo que eu tô vendo aqui, na boa, tá aprovado. Eu vou fazer o seguinte, assim como eu fiz no último vídeo da Everycom, eu vou botar um teste de cores ali só pra poder matar essa charada com relação ao contraste principalmente. Inclusive vai o mesmo vídeo aqui da LG, ó. Já melhorou bastante, hein? Eu acho que o vídeo da LG é bem melhor que o meu, pelo visto. Os detalhes bem legais aqui, ó. Não sei se dá pra vocês conseguirem perceber. Vocês estão vendo aquela ponta de madeira ali, ó? Dá pra vocês pegarem todas as linhazinhas, você vê também. É porque é uma tinta um pouco misturada, né? Mas você consegue perceber os diferentes tons que a gente tem aqui. Inclusive aqui é bem legal, porque a gente tem um tom de azul mais pra esquerda, mais o verde um pouco mais pra cima, o rosa mais pra direita, depois tem mais azul e mais verde e o amarelo lá no fundo. Então a gente consegue perceber a diferença mesmo ali nos detalhes. Cara, bem legal. Pra um projetor nesse preço e desse tamanho, tá bem bacana. Olha, na boa, pro que ele apresentou aqui pra mim, pela sua portabilidade, principalmente pela fluidez e por ser praticamente plug and play, não tem por que eu não recomendar. Os defeitos que eu encontrei aqui, eles são muito próximos do que eu já tinha encontrado no outro modelo da Everycom, e nem por isso eu deixei de fazer a minha recomendação aqui, e as pessoas que compraram graças ao vídeo não reclamaram. Então eu vou partir do princípio que foi tudo ok. O único ponto que eu percebi nesse caso, que eu não percebi no modelo anterior, foi essa questão do contraste um pouco mais puxado por aqui. Não é nada muito exagerado, mas vale a pena deixar claro para vocês que eu consegui notar essa pequena diferença. Para você que vai usar um projetor para assistir filme, para ver a sua série favorita, algum vídeo aí da sua galeria, não é o fim do mundo. Agora, se você for usar para trabalho, que eu acho bem pouco provável, né? Porque esse tipo de projetor aqui não é feito para isso, aí pode ser que você tenha algum tipo de desconforto. Quando você for fazer ali alguma apresentação e tudo mais, convenhamos, pela portabilidade, praticidade e preço,
não é o objetivo aqui. Se você quiser alguma coisa profissional, vá para um projetor que vá te entregar uma parada, né, bem mais robusta, voltada para isso. Não vai ser o caso aqui do R16. Enfim, eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição, porque nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo ainda não está disponível no Brasil. Mas existe uma boa probabilidade que no dia do post ele já esteja, já que a Everycom tem muitos modelos disponíveis aí em território nacional e sem nenhuma taxa. Então clica no link para ver se está disponível ou se não está. No mais, eu espero que essa minha avaliação aqui seja útil, que contribua com a sua escolha ou não desse dispositivo. Então a melhor maneira que você tem, meu querido, é me agradecer deixando um like bem aqui, ó, se você curtiu. Se foi útil para você, não custa nada, né? Você pode inclusive hypar esse vídeo, porque agora temos essa opção. Não deixe de se inscrever aqui no canal para quando você quiser aí ficar por dentro de alguma novidade. Também tenho grupos aqui no WhatsApp e no Telegram, inclusive o grupo do WhatsApp eu tive que fazer outro. Tem 2 grupos, porque o primeiro, cara, já lotou. Os links estão bem aqui para você na descrição. Se você usar mais o Telegram, vai pro Telegram. Se usar mais o WhatsApp, vai pro WhatsApp, tá tudo certo. No mais, fala pra mim aqui nos comentários. Curtiu o R16? Compraria? Tem alguma dúvida? Larga por aqui, meu querido. No mais, eu vou deixando aqui meu grande abraço. Até o próximo vídeo e tchau!